1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13. Eu vou usar o tema "O amor é a chave da vida cristã" para falar todas as coisas que eu pretendo falar para vocês hoje. 1 Coríntios capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor. A minha versão é a NAA. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Amém? Bendito seja a palavra do Senhor. Pode sentar, meus queridos. Estamos debaixo da oração do nosso querido irmão e vamos expor algumas coisas desse texto para os amados. Corinto, vocês sabem que era uma igreja que tinha dons extraordinários e uma igreja que se orgulhava desses dons. Muitos desses dons vinham por influência das seitas pagãs que essas pessoas traziam junto com as suas conversões. E Paulo teve muito problema para poder fazer essa igreja entender que os dons não é vamos dizer assim, não é a cereja da vida cristã. Os dons, na mentalidade de Paulo, em 1 Coríntios, eles são ferramentas que Deus nos dá, principalmente, acima de tudo, para que a gente possa servir o nosso próximo, para que a gente possa glorificar a Deus, para que a gente possa atingir a vida do próximo, do outro, e não para que a gente traga algum tipo de evidência para nós mesmos. Seja os dons, ou seja, qualquer outra coisa benevolente de Deus que atinge a nossa vida, ela precisa ter essa dimensão de que Deus está nos dando para que a gente dê, que Deus está nos capacitando para que a gente se doe. Então, enquanto mais dom você tiver, enquanto mais capacidade de Deus você tiver, enquanto mais graça de Deus você receber, você precisa ter a consciência, e eu preciso ter a consciência, que isso é para que eu esteja servindo o meu próximo. Amém? E você vê que capítulo 12 fala especificamente sobre os dons, e no capítulo 13 Paulo vem com essa chave da vida cristã, que é o dom do amor. Então, às vezes, na vida cristã, a gente se ilude com dons extraordinários que são realmente necessários para a gente efetuar a obra de Deus, e nós, como pentecostais, sabemos disso, né? Damos ênfase a isso, procuramos isso, os dons extraordinários, miraculosos, maravilhosos de Deus, para poder ter poder para fazer a obra de Deus, mas nenhum desses dons tem valor se nós não tivermos o dom supremo, a chave da vida cristã, que é o dom do amor. E amor bíblico não é um amor
que a filosofia define. Amor bíblico não é amor que a vaidade humana e os desejos humanos definem. Amor bíblico é um dom soberano e gracioso de Deus que Ele deseja derramar sobre a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Deus deseja derramar o seu dom de amor capacitador sobre as nossas vidas, meus queridos irmãos. E esse texto é um texto tanto que nos anima, nos exorta a nós buscarmos esse dom. Também ele nos admoesta a nós tirarmos de nossa vida aquelas marcas que matam esse dom poderoso do amor. Estão no texto, vamos olhar para elas. No contexto, nós descobrimos que muitas daquelas pessoas que se achavam poderosas espiritualmente, elas na verdade estavam maltratando, estavam subjugando, estavam humilhando as pessoas para as quais elas pensavam que estavam ministrando as coisas benditas e poderosas de Deus. Porque 3 marcas bem claras já aparecem no início do texto, que mostra que sem o amor de Deus, nada que a gente fizer dentro de nosso trabalho cristão vai ter proveito. Versículo 1, ele vai falar que a ausência desse amor poderoso ofende as pessoas. Quando ele diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, como símbolo que retine. Ele está fazendo alusão a práticas religiosas da época, que vinha desses ex-pagãos, adoradores de Dionísio, adoradores de Cibele, que era a deusa dos animais e a deusa das feras selvagens. Dionísio era o deus da natureza. Existia competição entre os adoradores desses deuses, e a forma que os adoradores desses deuses faziam para poder se evidenciar em suas adorações era produzir muito barulho, era produzir muita coisa que chamasse a atenção. Um tipo de adoração, de prática religiosa que chamasse a atenção de todos, inclusive na cidade, para que eles pudessem ser os melhores, os maiores, os mais espirituais, os que faziam mais coisas. E Paulo está dizendo: se for assim, meus irmãos, vocês vão estar ofendendo as pessoas e não abençoando as pessoas. Você entende isso? Você lembra aqueles filmes antigos que tinham aquele gongo grandão assim, né? Aquela coisa no meio da cidade, e de repente vinha aquele lutador de sumô, parecido com um lutador de sumô, alguma coisa parecida, grandão, e vinha com uma marreta gigante, e dava uma cacetada naquele gongo, o gongo soava a cidade toda. Eles tinham aqueles gongos. Por isso que é a referência ao símbolo que retine. O símbolo que retine era o gongo que tinha no meio das cidades. Eles iam lá e batiam o gongo. E Paulo fazia: não, cristianismo não é isso. Cristianismo não é você querer chamar a atenção. Cristianismo não é você ser o profeta e meter o dedo na cara da pessoa e gritar com ela e vociferar alguma coisa que você acha que vem de Deus, sem ter a sensibilidade se você vai realmente estar edificando essa pessoa ou não. Porque se você fizer tudo isso, que tem a aparência de espiritualidade, sem o amor que vem de Deus, sem o dom do amor verdadeiro que vem de Deus, você irá ofender as pessoas. Quantas vezes nós, como cristãos, com o pressuposto de estar pregando a palavra, muitas vezes estamos ofendendo as pessoas. Com o pressuposto de estar falando em nome de Deus, muitas vezes estamos ofendendo as pessoas. Porque em nome de Deus, nós achamos que nós temos essa autoridade de ofender e de ferir as pessoas. O uso do dom precisa ser revestido do sentimento de edificar. Edificar a vida do próximo, totalmente dependentes do dom do amor de Deus. E aí essas vidas serão edificadas para a glória do Senhor. Amém, meus queridos? O dom do amor é a chave da vida cristã. Em segundo lugar, ele vai falar já no versículo 2 que sem amor nós somos nulos. Sem amor nós não conseguimos somar para Deus, para a obra de Deus, para as coisas benditas de Deus.
Ele diz no versículo 2: ainda que eu tenha o dom de profetizar, olha os dons aparecendo, o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência. Irmãos, é todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu conheça tudo isso que tem a ver com a vida cristã, que tem a ver com o conhecimento cristão, ainda que eu tenha tamanha fé, o dom da fé, parece que está desaparecido da vida da igreja, mas irmãos, o dom da fé é um dom extraordinário, mas ainda que eu tenha esse dom extraordinário da fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Se torna nulo, se torna zero o meu trabalho, os meus esforços diante de Deus, se eu os fizer usando capacidades e dons que Deus me dá e não tiver amor. Eu acho que se a gente olhar para o Antigo Testamento bem rapidinho, fazer uma citação do Antigo Testamento, para a vida de Sansão, a gente vai ver a prática dessa verdade. Porque Sansão foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus, recebeu um dom que ninguém em toda a Bíblia tinha recebido, que era o dom de ter o poder de todo um exército. Na época Israel não podia se defender, na época Israel não tinha exército, e Deus, para cumprir a sua promessa que não deixaria Israel sucumbir na mão do inimigo, deu o poder de todo um exército para um homem só. Era o juiz, era o líder, mas ele não tinha o amor verdadeiro que os pais deles tinham, que os profetas tinham, que os servos de Deus temerosos tinham. E aí ele exercia o dom, ele protegia Israel, mas isso se tornou nulo para a vida dele, ao ponto que chegou um dia e chegou um tempo que Deus deixou com que ele fosse entregue nas mãos do inimigo. E parece que ele só encontrou esse dom verdadeiro do amor. Depois você veja lá, né, Juízes capítulo 13. Parece que ele só encontrou esse dom verdadeiro do amor no dia de sua morte. Porque você vai perceber que é o único dia que ele faz uma oração verdadeira ao Senhor. É o momento em que ele se derrama diante do Senhor. O único momento que você vê na Bíblia Sansão se derramando em Deus é no dia da sua morte. Porque ele esqueceu o dom do amor do Senhor. Que não é só do Novo Testamento, está presente também em todo o Antigo Testamento. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E em terceiro lugar, sem amor, eu também não ganho nada absolutamente. Eu não tenho lucros no sentido espiritual, no sentido de crescimento de vida diante de Deus. Nós podemos ver isso a partir do versículo 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Então nós vemos aqui que generosidade e martírio egoísta não valem nada diante de Deus. A generosidade egoísta de Ananias e Safira provocou a morte deles. Você entendeu? A teologia das obras pelas obras provoca morte. Não provoca nenhum lucro, não provoca nenhuma evidência, não provoca nenhuma graça de Deus para a nossa vida. Vai provocando morte espiritual para nós. Nós vemos a religiosidade dos homens bomba, por exemplo, no islamismo, né? E ele fala disso claramente no texto, porque ele diz: se eu entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Ou seja, essas práticas que ele está citando no texto aconteciam nas religiões pagãs da época, e essas pessoas que tinham essas práticas, parece que elas queriam continuar essas práticas agora dentro da igreja. E Paulo fala: não é assim, meus irmãos. Você não precisa virar um homem bomba e se explodir. Você não precisa tocar fogo no seu corpo e se martirizar para que você tenha a graça de Deus e o amor de Deus na sua vida. Se você fizer isso, você diante de Deus não vai estar ganhando nada. Porque o principal você não está entendendo. De deixar se derramar sobre a sua vida e sobre o seu coração o amor poderoso, gracioso e bendito de Deus, que vai te capacitar para todas essas outras coisas. Debaixo do manto poderoso do amor de Deus, você irá conseguir desenvolver os seus dons de maneira eficaz,
trazer benefícios para a sua vida e abençoar também a vida do próximo. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Inclusive, o tema do amor de Deus, a gente defende como pentecostais, que é o tema mais central e mais poderoso da Bíblia. A gente vive no Brasil uma enxurrada de asseverações teológicas que sempre costumam colocar a soberania de Deus como sendo a forma que Deus se revelou de maneira mais plena na Bíblia. Nós, pentecostais, em nossa grande maioria, nós entendemos o lugar poderoso que a soberania de Deus tem nas Escrituras. Nós não negamos absolutamente nada da soberania de Deus, mas a nossa visão escriturística, ela parte do ponto de que o amor de Deus é a revelação mais poderosa, mais central e mais abrangente da Escritura Sagrada. O amor de Deus, ele é o tema pelo qual Deus principalmente se colocou a revelar-se nas Escrituras Sagradas. O amor de Deus. Por isso que qualquer coisa que macule essa revelação do amor de Deus, para nós, não é bíblico. Não é bíblico para nós dizer que Deus amou somente uma metade da humanidade. Não é bíblico para nós dizer que Deus somente quis salvar uma metade da humanidade. Nós não conseguimos concordar com a postura bíblica de que Deus escolheu alguns para salvação e outros para perdição. Porque o nosso prisma escriturístico é de que Deus amou a humanidade, de que Deus se revelou a todos com esse amor poderoso, que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário tem poder para salvar toda a humanidade. Bendito seja o nome do Senhor. É esse amor poderoso que Paulo está pregando aqui para todos eles, para aquele que quiser, para aquele que ouvir, como diz Apocalipse, né? O Espírito e a noiva dizem: vem. Se você quiser, venha. Receba de graça a água da vida. Todos os que quiserem ouvir, todos os que quiserem receber esse amor poderoso de Deus. E aí, irmãos, eu passo agora a mostrar para vocês Paulo fazendo questão de pincelar as atitudes e os comportamentos daquela comunidade que ele via que não estavam de acordo com esse amor de Deus, e aquelas atitudes e comportamentos que poderiam sim estar de acordo com o grande amor de Deus e glorificar a Deus na vida deles. Versículo 4, Paulo vai dizer que o amor é paciente e é bondoso. O amor é paciente e é bondoso. Então já vai fazendo essa aplicação na sua vida. Como é o amor de Deus? O amor de Deus é paciente e é bondoso. O amor de Deus não perde a paciência facilmente. Quando nós perdemos a nossa capacidade de ter paciência com todas as questões da vida, facilmente nós estamos distantes do amor de Deus. Quer ver um momento que eu vejo que eu estou longe do amor de Deus? Para mim é um medidor, é um termômetro, quando eu estou no trânsito. Eu tenho uma tendência a ser impaciente no trânsito, que é uma coisa extraordinária. Eu já falei: Senhor, me dá graça, porque está revelando como é o meu coração. Impaciente. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele domina a nossa vida. Ele dá rumo aos nossos comportamentos. O amor de Deus também é benigno. No meu texto está dizendo bondoso, a melhor tradução é benigno, porque bondoso qualquer pessoa é. Bondoso a minha cachorrinha lá, que tem em casa, a neguinha, né? É uma shih tzu. Ela é bondosa demais, né? E beija a gente, cheira e lambe, é uma maravilha. Até um animal pode ser bondoso. Mas aqui Deus está falando de benignidade. E o que é benignidade no texto bíblico? Você reagir com bondade aos que merecem o mal. O amor bíblico, a benignidade bíblica, é aquela que te capacita a você fazer o bem a quem quis fazer o mal para você. Quando você busca esse tipo de amor, quando você consegue exercer esse tipo de amor na sua vida, isso não veio de você, é o poderoso amor de Deus trabalhando através da tua vida, meu irmão.
E você pode ter certeza que a graça de Deus irá ser manifestada, porque quando nós damos lugar a esse amor, a esse agir de Deus, a esse poder de Deus através da nossa vida, Deus é glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Deus é glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Então, no versículo 5, nós podemos ver que esse mesmo amor, meus amados irmãos, ele não se conduz de forma inconveniente. Antes, no versículo 4 ainda, tem algumas coisas, o amor não arde em ciúmes, ainda no versículo 4, ele não se envaidece, ele não é orgulhoso. Ele não arde em ciúmes e inveja, que o texto bíblico, ele quase que vai usar a mesma palavra para ciúmes e inveja. Ou seja, ele não se aborrece com o sucesso do meu irmão, do meu próximo. Quando você se incomoda com o sucesso do seu próximo, quando você se incomoda com o sucesso dos outros, quando você se incomoda com o bem-estar dos outros, você precisa acender o sinal vermelho, porque há uma ausência de amor de Deus em sua vida. Quando você não tem a capacidade de se alegrar com a bênção que o seu irmão recebeu, com a vitória que o seu irmão recebeu, com a conquista que um irmão seu recebeu, acenda o sinal vermelho, porque quando isso acontece conosco, estamos carentes do amor verdadeiro de Deus. Ciúmes e inveja. Isso acontece na igreja? Precisamos clamar: Senhor, vem com teu amor soberano sobre o nosso coração e sobre nossa mente, porque isso é a ausência do verdadeiro amor. E lembre-se que Paulo está falando para um pessoal que era cheio de dons e de capacidade e de que fazia, a igreja que crescia, uma igreja que se tornava robusta a cada momento. Mas o padrão de Paulo nunca era o padrão daquilo que acontecia na vida da igreja. O padrão de Paulo nunca era o padrão daquilo que das evidências humanas que poderiam acontecer na vida da igreja. O padrão de Paulo sempre era o padrão de Deus. Sempre era a revelação de Deus, sempre era a verdade de Deus. Esse amor, ainda no versículo 4, não se ufana, não se ensoberbece, que no texto que eu li, está falando de vaidade, está falando de orgulho. Ufanar-se, ensoberbecer-se, é o orgulho, é a vaidade, que é muito propício de nossa cultura. O autoafirmar-se, a preocupação com a nossa imagem, a preocupação com a nossa posição, ou com aquilo que podem pensar de nós. Tudo isso, o amor verdadeiro de Deus coloca no seu devido lugar e faz com que a gente fuja dessa armadilha de sermos pessoas vaidosas e orgulhosas. Não tem nada mais perigoso para a vida cristã do que a vaidade e o orgulho, porque cega a nossa percepção espiritual. Cega totalmente a nossa percepção espiritual. Nós precisamos, revestidos pelo amor de Deus, na verdade ter características contrárias. Humildade, sermos simples diante do Senhor, assim como Jesus era, para que o verdadeiro amor de Deus se evidencie através de nossas vidas. Agora, assim, do versículo 5 ao versículo 6, nós vamos ver que ele diz que o amor de Deus não se conduz inconvenientemente, ou seja, não se conduz de forma desonrosa, vergonhosa, indecente. Quantas e quantas, irmãos, características indecentes nós vemos hoje nesse selfie moderno, né? O selfie moderno hoje é uma forma que alguns estudiosos falam de como que a humanidade hoje ela se identifica, né? E ela se identifica baseada em uma relação psicológica, não é? Através da imagem que hoje é disseminada pelas redes, né? Por aquilo que a gente olha, por aquilo que está todo dia nos nossos celulares, nas nossas telas. E eles chamam isso de selfie moderno, que é uma forma de a gente mostrar o que a gente é. Mas quando você olha nessas redes, nessas tecnologias, a igreja mostrando aquilo que ela é, você vê muita coisa que é desonrosa e que é vergonhosa. Que Paulo viria, no pleno século que nós estamos vivendo,
e ele se sentiria extremamente desonrado e envergonhado pela maneira indecente que alguns cristãos e que algumas igrejas se apresentam. Isso é a ausência do amor de Deus verdadeiro. E mais uma vez, não adianta eu falar línguas, não adianta eu profetizar, não adianta eu ganhar muitas almas, não adianta eu fazer coisas extraordinárias, ou mesmo derrotar um exército de 1000 pessoas, como Sansão fez com a queixada de jumento, se eu me conduzir de maneira inconveniente, desonrosa. Isso apaga o amor de Deus em nossa vida. Ele diz também, entre o versículo 5 e o versículo 6, que o amor verdadeiro não procura seus interesses, não é egoísta. O amor de Deus não se exaspera, ele não é colérico, né? O texto está aí, ele não se irrita, ele não é colérico, ele não é melindroso, ele não se enfurece com tudo, meus irmãos, o tanto de crente que a gente vê hoje querendo arrancar a cabeça de crente é uma coisa impressionante. Enfurecido, colérico ao extremo. Enquanto que no amor de Deus, nós somos muitas vezes imantados por esse amor, nós somos calmos ao extremo. Nós somos pacientes ao extremo mais uma vez. Então a sua cólera precisa ser colocada diante da presença de Deus, na perspectiva do amor dele, e ser sincero diante de dizer: Senhor, eu sei que essa cólera não vem de ti. Eu sei que essa ira que toma muitas vezes a minha vida, a minha boca e os meus pensamentos não vem de ti. E eu preciso do teu amor que vai matar essa ira e essa cólera na minha vida. E Deus faz, meus irmãos. Deus faz. Essa é a verdadeira metamorfose que Deus opera na nossa vida através do amor. Não se ressente do mal, não guarda rancores. Quantas pessoas que não perdoam, quantas pessoas que não conseguem esquecer, muitas vezes é algo que foi feito contrário, porque ele não consegue perdoar, ele se ressente do mal, ele se magoa com tudo, e aí ele trava a sua vida espiritual. Literalmente, ele trava a sua vida espiritual quando ele decide guardar rancores. Ele diz também que o amor verdadeiro não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Com a injustiça, ele não se alegra, mas ele se alegra com a justiça verdadeira e com a verdade. Ou seja, ele não se conforma quando o mal reina. Ele não consegue ter sossego quando ele vê o mal reinando, tanto na vida social, no mundo como um todo, como na própria vida espiritual. E ele trabalha, ele ora, ele labuta para que a injustiça seja dissipada do seu meio. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Uma vez um irmão chegou para mim e falou assim: irmão, eu recebi uma bênção muito grande. Eu falei assim: me fale qual foi a bênção. Ele falou assim: eu comprei o carro do irmão fulano, que valia 20 mil reais, sei lá, por 10 mil. Eu falei: como é que foi essa situação? Não, o irmão estava desesperado, chegou para mim e falou: rapaz, eu preciso do dinheiro e eu sei que você pode comprar o carro vale 20 mil, mas eu te entrego por 10. Aí eu falei: não, eu sou uma pessoa muito boa e eu vou te ajudar e pode deixar, o carro está comprado pelos 10 mil. Cheguei em casa e falei para a mulher: que bênção. O que foi? Qual foi a bênção? O carro valia 20, eu comprei por 10. Comprou de quem? Do irmão fulano, um irmãozinho nosso da igreja. Eu falei para ele: sabe o que você fez? Você cometeu um pecado chamado, a palavra não vai ser bem essa, mas é bem parecida: expoliação. Você pegou alguém que já estava arranhado, você pegou alguém que já estava ferido, e você acabou de ferir mais. Quando a Bíblia diz que você, como sendo uma pessoa que teria condição, deveria de alguma outra forma ajudar ele. Não, eu vou pagar o valor que o teu carro vale. Eu vou pagar aquilo que o teu carro vale, porque você é meu irmão e eu sei que você está precisando. Ou eu vou te prestar esse dinheiro, fica com o teu carro, depois você me devolve.
Porque é um irmão. Então, às vezes, a gente está de braços dados com a injustiça e a gente não está percebendo. E o amor de Deus, o dom poderoso do amor de Deus serve justamente para evitar essas coisas em nossa vida. A partir do versículo 7, meus irmãos, ele fala de maneira clara que o amor suporta as aparentes trevas em Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, meus irmãos. O amor de Deus é a capacidade poderosa de Deus para que a gente possa ter poder na batalha para suportar as aparentes trevas que visitam a nossa vida. Esse dom poderoso do amor de Deus, ele pode vir sobre a nossa vida e continuamente aumentar em nossa vida para que a gente possa suportar essas aparentes trevas em Deus. E esse amor, a palavra de Deus garante que ele é presente toda hora, porque o versículo 8 diz que ele jamais acaba. O amor jamais acaba. Havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, elas cessarão. Havendo ciência, ela passará. Mas o amor não. Esse dom poderoso do amor de Deus jamais acaba. Nós experimentamos e vivemos na perspectiva dele aqui e agora. E nós podemos também e iremos experimentar ele por toda a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E aí, ele começa a falar algo interessante a partir do versículo 11, quando ele diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu acho que é um dos pontos mais cruciais do texto. É a gente fazer uma autorreflexão, a gente parar e abrir o nosso coração e dizer assim, perguntar assim, né? Diante do que Deus está colocando. Quais são as atitudes e posturas de menino que eu ainda tenho praticado? Quais são os pensamentos, as falas, as decisões de menino que eu ainda tenho feito e praticado em minha vida? Porque o dom do amor, ele não quer que a gente permaneça pensando, praticando e efetuando coisas de menino. Ele quer que a gente cresça. Ele quer que a gente se torne robusto diante da presença dele. E a gente deixe de lado as coisas de menino. Pastor, que coisas de menino são essas? Aqueles que ele falou no texto: ciúmes, inveja, falta de justiça, a irritação excessiva, a falta de paciência, a falta do doar-se ao próximo. Todas essas coisas são coisas de menino, e não importa a idade que nós tenhamos, nós estamos propensos a praticá-las. Mas o poder do amor de Deus, do dom soberano do amor de Deus, é nos capacitar a abandonar as coisas de menino. Bendito seja o nome do Senhor. Abandona, meu irmão, abandona, minha irmã, as coisas de menino. Isso vai trazer poder e graça de Deus para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele fala, versículo 12: porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei como Ele é. Bendito seja o nome do Senhor. Então, obscuramente é distorcidamente. Os espelhos daquela época, né, que é uma referência que ele faz, era como que sendo espelhos turvos. Não existia a tecnologia que nós temos hoje do espelho, que a gente consegue se ver plenamente no espelho. Consegue ver as rugas, os defeitos. Os espelhos eram turvos. E Paulo faz essa alusão. Os espelhos são turvos. Quando você olha para o espelho, você não consegue se ver perfeitamente. E hoje é assim ainda. Nós não conseguimos enxergar perfeitamente o tamanho do benefício e da graça que esse amor de Deus tem sobre nossa vida. Mas um dia nós iremos enxergar, porque esse amor tipifica a própria essência do amor, que é o Senhor Jesus Cristo e a presença soberana de Deus em nossa vida durante toda a eternidade. Não há nada mais poderoso
para que nós possamos viver e experimentar esse já ainda não, como a prática desse dom soberano de Deus sobre nossa vida, que é o dom do amor. Então, eu ainda não conheço como eu poderia conhecer. Eu ainda não conheço como eu sou conhecido, mas a promessa é que se eu levar a sério e praticar o dom do amor, eu posso garantir que eu irei conhecer. Eu posso garantir que eu irei receber. Eu posso garantir que eu irei desfrutar da plenitude desse amor poderoso de Deus. Amém? E para encerrar, ele diz no versículo 13, que agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Toda a verdade prática da vida cristã está aqui. A fé, a esperança e o amor. Tudo que faz nos colocar e nos permanecer de pé na presença de Deus. A fé, a esperança e o amor. Mas Paulo faz questão de falar para aquela igreja naquela época, e o Espírito Santo faz questão de falar ao nosso coração nessa manhã. O maior deles é o amor. O maior deles é o amor. Não esqueça, meu querido irmão, o amor de Deus é um dom supremo que o Senhor quer derramar continuamente e quer derramar abundantemente em nossos corações. Amém? No nome de Jesus. Curva sua cabeça, vamos orar ao Senhor Jesus. Pai bendito, obrigado, Pai, por mais uma vez poder pregar a Tua palavra, a Tua igreja, Pai. A Tua graça bendita, soberana e poderosa seja sobre nossas vidas, seja sobre a vida dos meus irmãos. Aquilo que eu não pude falar, que o Teu Espírito Santo, ó Deus amado, em suas mentes e em seus corações, possa fazê-los refletir, possa fazê-los voltar a esse texto, que o próprio Senhor fale poderosamente quais áreas, meu Senhor, de suas vidas e de nossas vidas nós precisamos melhorar para receber e para praticar o dom soberano do amor que estava em Teu Filho Jesus Cristo e que o Senhor garante que estará também em nós, para que a gente possa ser poderoso, ó Deus amado, Te representando em cada passo que nós damos, na maneira que nós nos comportamos, que nós decidimos as coisas importantes da nossa vida e que nós servimos o nosso próximo. Nessa manhã, eu oro e abençoo a Tua igreja em nome de Jesus. Amém.